Pessoal, chegamos ao terceiro vídeo do nosso curso e agora, depois de ter entendido o que são as revisões sistemáticas, para que elas servem, a gente vai conversar um pouco sobre quais são as etapas básicas na condução da revisão sistemática, mas de uma maneira bem introdutória, tá? Esse é o primeiro contato com o que vocês vão ter sobre quais são esses passos, e a ideia é que ao longo de todo o curso a gente vai passando com mais detalhes em todos eles, tá? Então lembre, como a gente já falou anteriormente, a revisão sistemática culmina na meta-análise, né? A meta-análise pode ser um dos últimos passos da revisão sistemática, mas o importante é entender que eles não são sinônimos. Revisões sistemáticas e meta-análise não são sinônimos. Revisão sistemática engloba as meta-análises. Com essa ideia, então, que a gente já está tendo da revisão sistemática, a gente pode dizer, de uma maneira super geral, que existem três grandes passos na revisão sistemática. O primeiro deles, procurar na literatura pelas coisas que me interessam. Segundo passo, filtrar daquilo tudo que eu encontrei na literatura o que me interessa do que não me interessa. E terceiro, que seria mesmo a meta-análise, é combinar os estudos para se extrair conclusões. Então a gente primeiro procura, depois filtra e depois combina. E nesse processo se consegue, então, sintetizar uma revisão sistemática e uma meta-análise. Claro que todos esses passos têm algumas características importantes que a gente já pode discutir aqui. Então entendam, né, que, como a gente já falou em alguns momentos aqui no nosso curso, a revisão sistemática tem esse benefício de ser capaz de combinar resultados e sintetizar a literatura, fazendo com que a gente consiga encontrar toda a literatura disponível em uma área. Aqui botem, né, algumas reticências, né, entendam que encontrar toda a literatura disponível é otimista demais. A gente depende, né, de saber onde está essa literatura. Às vezes a literatura não está em artigos indexados, em revistas indexadas, em artigos facilmente encontrados. Então a gente talvez... o mais adequado seria dizer que a gente nunca encontra toda a literatura disponível, né? Mas a gente tem que ter um compromisso na revisão sistemática de encontrar a maior parte possível da literatura disponível. Com base nisso, a gente consegue fazer análises com análises bastante robustas, né? Para conseguir sintetizar um campo e né, concluir alguma coisa relevante. Nos passos básicos, então, o primeiro passo importante é fazer uma busca abrangente da literatura. Entendam, então, que existem estratégias para isso, que a gente vai ver ao longo do curso, mas basicamente isso depende de escolher as bases de dados relevantes, escolher a estratégia de busca relevante e escolher métodos para além das bases de dados para encontrar artigos adicionais, se for o caso, né? Então, entra aqui coisas como a literatura cinzenta, o contato a autores que são referências na área, a leitura de listas de referência dos artigos incluídos, para que a gente possa fazer esse primeiro passo, né, de buscar o que existe na literatura. Depois que eu busquei tudo que existe na literatura, o segundo passo é selecionar os estudos relevantes daquilo que eu encontrei na literatura. Por quê? Vejam só, vamos voltar um pouco no primeiro passo, tá? No passo de buscar na literatura o que eu quero. Entendam que é importante, então, que eu encontre na literatura o maior número possível de artigos. Ou seja, eu quero uma busca sensível. Lembrem daqueles conceitos lá da epidemiologia, sensibilidade e especificidade. Eu quero uma busca sensível, ou seja, a minha estratégia de busca com as palavras-chave que eu encontrei deve ser capaz de retornar todos os artigos interessantes para a minha área de pesquisa. Então, isso é uma busca sensível. O grande problema é, quando eu faço uma busca no PubMed, todos vocês já devem ter passado por isso, mesmo nas buscas mais triviais, essas buscas que a gente faz todo dia no PubMed, que quando a gente procura por um tema, sempre vem muita coisa que a gente não quer e que não tem nada a ver com o que a gente está pesquisando. Quando vem esses artigos que não são relacionados, a gente pode dizer que a nossa busca não é específica. Ou seja, tem muitas coisas que eu não quero. Uma busca sensível é aquela que traz tudo o que eu quero, todos os artigos que
existem na minha área, estão ali na minha busca, no resultado da minha busca, e uma busca, e a especificidade é a porcentagem de artigos não relacionados ao que eu quero, né? Uma busca pouco específica seria isso. Bom, a revisão sistemática na busca, ela sempre tem que primar pela sensibilidade. Por quê? Primeiro eu vou ter que garantir que eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso para analisar. Porque é nos passos de análise dos artigos, que vem depois, que a gente vai conseguir filtrar as coisas que eu quero do que eu não quero, para tornar a busca específica. Se na minha estratégia de busca, que quando eu busco na literatura, eu primasse pela especificidade, então eu não quero artigos que não me interessam, que não são do meu tema, então eu vou fazer uma estratégia de busca muito específica, eu vou acabar perdendo artigos. Aí eu não tenho uma busca sensível. Então lembrem, é natural que uma estratégia de busca tenha muitas coisas que não são relacionadas ao meu tema que eu estou querendo revisar. Porque geralmente as buscas, uma boa busca tem essa característica de ser muito sensível, mas acaba podendo ser pouco específica. E é justamente por essa questão de uma baixa especificidade que a gente tem que dar bastante atenção a esse processo aqui, de seleção dos estudos relevantes. Essa seleção ela tem algumas características. Então, primeiro, de aumentar a especificidade, mas aqui a gente tem que ter o cuidado de não introduzir vieses na busca e na seleção dos artigos. Pensem que é natural em uma revisão sistemática que nós tenhamos milhares de artigos a revisar. E também é natural que desses milhares de artigos a revisar de uma busca que eu fiz nas bases de dados, que dessa busca eu acabe incluindo no final de todo o processo de revisão 10%, 5%, 2%. Talvez a revisão que eu trabalhei que fosse mais inespecífica, ou seja, com mais falsos positivos no processo de busca, foi uma que a taxa de inclusão foi de 0,1%, muito baixa. Mas isso acontece. O natural, assim, 10 a 5% é bem adequado. Bom, então eu vou ter que selecionar isso. Mas pensa no seguinte, as pessoas que selecionam os artigos são, né, seres humanos, sujeitos a vieses, a má interpretação dos dados, lendo muitos artigos, isso é cansativo. Então, geralmente o que se faz é, para evitar que alguma pessoa introduza um viés na seleção, por exemplo, vamos supor que eu entendi errado os critérios de inclusão e exclusão de um artigo e começo a excluir coisas sistematicamente que não deveriam ser excluídas. Eu estraguei minha revisão. É por isso que o processo de revisão dos artigos é sempre feito por duas pessoas. Nunca por um único revisor, mas sempre por duas. Porque se eu errei sistematicamente, o meu erro não vai ser passado adiante, porque eu vou me valer do outro revisor. E o processo é bastante simples. Um artigo só é considerado incluído e passa dessa fase de seleção de dados se os dois revisores concordarem que ele está aprovado, que ele deve ser incluído. Ele só é excluído se os dois revisores concordarem com isso. E ele, caso haja uma discrepância, a gente chama um terceiro revisor para decidir, ou os dois revisores sentam e entram em algum consenso. E o outro ponto importante desse processo de seleção dos dados é que ele é feito em duas fases. A primeira fase é sempre com base só nos títulos e nos resumos, porque seria desumano ler milhares de textos completos, milhares de PDF, é inviável. Então, primeiro se lê só o texto com título e resumo, e na maior parte dos casos isso já é o suficiente para saber se o artigo é ou não passível de inclusão. Ainda assim, existe uma margem para erro, né? Então, sempre que eu tenho dúvida, o artigo deve ser incluído nessa primeira fase de resumo e título, porque eu vou ter uma segunda fase, que aí sim vão ser dos textos completos, né? E aí eu vou ter já uma quantidade muito menor de artigos para revisar. Então, se 10 mil artigos, ter que ler 10 mil textos completos é inviável. Ter que ler 10 mil resumos é super adequado. E se desses 10 mil artigos eu acabar selecionando 500, ler 500 artigos, não ler necessariamente, né, de cabo a rabo, mas analisar 500 artigos é mais factível. Bom, depois de fazer isso, depois de ter selecionado os estudos, eu vou para o meu último passo, que é finalmente combinar os resultados para fazer uma meta-análise ou para fazer também uma síntese qualitativa dos dados, né, uma descrição dos estudos, se uma meta-análise não for possível. Então, esses aqui são os passos básicos de uma revisão sistemática, né? O primeiro deles, definir o tema de pesquisa. Isso é bastante importante, porque
uma pesquisa mal definida vai levar a uma meta-análise mal delineada. Depois, buscar por toda a evidência disponível, selecionar estudos relevantes, extrair as características desses estudos, avaliar a qualidade desses estudos, isso é um passo importante, e, por fim, se possível, não é condicional, mas idealmente, para a maior parte dos casos, realizar uma meta-análise. No material suplementar aqui do curso, vocês vão poder encontrar este vídeo aqui, que é um vídeo que explica os 6 passos da condução da meta-análise pré-clínica feito pelo Circle. Ele é um vídeo bastante explicativo para isso aqui. Bom, vamos passar agora por cada um desses 6 passos, brevemente. A gente já explicou bastante aqui nos passos que vieram até agora, mas antes eu gostaria de falar do que é um passo que antecede a própria revisão sistemática, que é o protocolo. É cada vez mais comum e necessário que nós tenhamos sempre um protocolo de pesquisa da revisão sistemática publicamente disponível antes de começá-la. Faz parte da etiqueta da revisão sistemática evitar artigos duplicados, evitar esforços redundantes na síntese de evidência. Então, se espera que se eu estou trabalhando numa revisão sobre privação de sono e dopamina, que outros grupos de pesquisa não estejam fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. E por conta disso, de evitar esforços redundantes, a gente sempre tem os protocolos sendo publicados antes da própria revisão. E para isso, e também para que a gente já tenha uma avaliação sobre nossos métodos, se for revisado por pares o protocolo, para que eu tenha transparência no processo de condução de uma revisão sistemática, para que as pessoas possam conferir uma fonte confiável de quais são os meus métodos, né? Então, é cada vez mais necessário nós termos os protocolos previamente disponíveis. A primeira versão de protocolo para meta-análise, lembrem, o protocolo assim, tem formato, né? Não é qualquer artigo de método que é publicado. O primeiro formato foi num tipo de protocolo que tinha um template do Circle. Ele já está fora de uso, mas foi a primeira versão. Depois disso, nós tivemos o Próspero. E o Próspero é a principal base de dados de registro de protocolos de revisão sistemática, já tem hoje uma versão para animais, né, o Próspero para animais, que a gente vai ter uma boa conversa sobre ele ao longo do nosso curso. Além do Próspero, nós temos a opção de depositar em repositórios abertos de pesquisa, como o Open Science Framework. Esse Open Science Framework serve muito bem para aqueles artigos que são revisões sistemáticas, mas do tipo revisão de escopo, por exemplo, que não são aceitas pelo Próspero, mas que podem acabar indo para o SF. E além disso, existe a possibilidade de nós termos um artigo de protocolo, que é uma coisa meio que deve ser considerada, porque tem benefícios, mas tem malefícios. No primeiro, parece muito um salame science, nessa situação que nós temos uma pesquisa sendo picocada em vários artigos, né? Por que eu vou ter um artigo de métodos, se eu posso ter alguma coisa com mais ou menos a mesma validade, sendo não um artigo, né? O artigo traz mais resultados. E, curiosamente, os artigos são quase sempre publicados em revistas de acesso aberto, o que é bom, né? Mas é caro. Para nós brasileiros, geralmente é caro com pouquíssimas exceções. O benefício é que, por ser um artigo, a gente vai ter o nosso protocolo sendo revisado por pares, e às vezes isso muda uma abordagem na própria revisão, né, que faz com que ela, no final das contas, seja melhor do que seria sem a própria revisão. Eu tenho alguns artigos que são protocolos de revisão sistemática, esse aqui é um deles, publicado na BMJ Open Science, e eu acho uma experiência bacana, eu não consigo ter uma definição 100% clara do que é melhor, o registro em base de dados ou o artigo publicado. Se for possível fazer os dois, não é um tipo de publicação redundante, pode ser adequado. Então, bom, basicamente é essa discussão que nós tivemos, né, de ter mais um artigo, né, como um artigo de protocolo, e a publicação e o fato de ser transparente, né, quando eu publico o protocolo. Eu acho que sim, que a gente acaba tendendo mais para transparência, com exceção do fato que é um problema hoje em dia que a gente tem muitos protocolos que ficaram no protocolo, que nunca tiveram seu artigo de fato publicado. Essa revista aqui é uma revista que cada vez mais publica protocolos de pesquisa e é só isso, né? Uma revista de acesso aberto, bastante cara, com muitos protocolos de pesquisa que nunca foram feitos.
um caso bastante curioso da bibliometria. Bom, dito isso, a gente tem o artigo protocolado, e nele estão nossos passos, né? Lembrando que o primeiro passo é estruturar a pesquisa. Como é que a gente estrutura a pesquisa? Lembre do acrônimo PICO que eu comentei para vocês, né? PICO significa P, população, I, intervenção, C, comparador, e O vem de outcome, que é o desfecho. Toda pergunta de pesquisa tem que ter os itens PICO bem definidos. E as revisões temáticas, sobretudo, tem que ter isso, porque os artigos que vão ser incluídos numa revisão sistemática têm que ter o mesmo pico. O pico é um acrônimo clássico, tradicional das revisões clínicas. O Circle propõe algumas adaptações do pico, chamando cada um dessas letras, né, do P, I, C, O, como componentes de busca. Então, o primeiro componente de busca, a gente tem um componente população. Né? O que seria a população numa revisão pré-clínica? Seria os animais. Isso pode variar, porque eu posso querer fazer uma revisão sobre qualquer animal, ou uma revisão só sobre roedores, ou uma revisão só sobre gatos, ou uma revisão só sobre drosófilo. Né? Então, a população, mesmo a revisão para a clínica, pode variar. O segundo, I, né, seria o componente de intervenção ou exposição. É aquilo sobre o qual eu quero saber o efeito. Qual é o efeito disso sobre aquilo? O efeito disso é a nossa intervenção. Tem que ser comparável entre todos os estudos na revisão sistemática. O C seria o comparador, que não é uma coisa tão variável na literatura pré-clínica. A gente ainda tem que ter comparadores comparáveis entre si na revisão sistemática, mas as possibilidades de grupo controle na revisão sistemática são menores. Né? Claro, a gente tem a ideia de um que é um controle positivo, que é um controle negativo, mas o importante é que na pergunta de pesquisa, geralmente na pesquisa pré-clínica, o comparador não entra. Pode entrar, não é proibitivo, mas não é tão importante quanto na clínica. A última letra aqui, o desfecho, também faz parte dos componentes de busca que o Circle preconiza. O que é desfecho? É aquilo que eu quero medir. Então, vamos supor que eu estou querendo fazer uma revisão sistemática sobre os efeitos, o efeito da exposição da intervenção com feito uma nova dieta sobre o ganho de peso dos animais. Tá? Então, a nova dieta é a intervenção e o ganho de peso é o desfecho. Mas aí a gente tem um componente de busca aqui que é importante, que às vezes se confunde com desfecho, mas que não é desfecho, que é a doença ou a condição de interesse. Por quê? Porque nos animais de experimentação, diferentemente dos humanos, a gente pode induzir uma doença. Lembra lá do caso do estudo sobre probióticos? A pancreatite nos animais era induzida, o que significa que eu não tenho um grupo controle bom, até posso ter um grupo controle não pancreático, mas eu posso induzir pancreatite em todos os animais. Aí um grupo recebe probiótico, outro grupo recebe o controle. Os métodos de indução da doença, os modos de administração de alguma coisa que vai causar uma situação de saúde nos animais também devem ser controlados. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de pergunta de pesquisa e a gente pode identificar os componentes de busca em todas elas. Vejam só, primeira pergunta. Quais os efeitos da suplementação com ômega 3 na contagem de placas amiloides em modelos murinos de doença de Alzheimer? Qual é a população? Modelos murinos. Eu só quero camundongos aqui. Qual é a minha doença de interesse? Doença de Alzheimer. Então, modelos animais, né, de doença de Alzheimer. Qual é a minha intervenção ou minha exposição? Suplementação com ômega 3. E qual é o meu desfecho? Contagem de placas amiloides. Se eu encontro um artigo que viu o efeito do ômega 3 em modelos animais de doença de Alzheimer, mas que não mediu placa amiloide, mediu alguma coisa cognitiva, esse estudo entra? Não entra, porque não está de acordo com meus componentes de busca. Outro exemplo, qual é o efeito do exercício físico no comportamento alimentar de roedores idosos? Qual é a população? Aqui, roedores idosos pode ser a população, ou roedores pode ser a população, idosos pode ser a condição de interesse. Vejam, às vezes não é claro, desde que eu tenho claramente o que é a minha pergunta de pesquisa, os componentes às vezes se sobrepõem.
exercício físico é intervenção, comportamento alimentar é o desfecho. Quais os efeitos da privação de sono em animais sobre o comportamento de ansiedade? Qual é a população? Animais em geral, intervenção, privação de sono, e comportamento de ansiedade pode ser condição de interesse ou desfecho. Talvez a gente pode dizer comportamento de ansiedade é a condição de interesse, e ansiedade, perdão, a ansiedade é a condição de interesse e comportamento de ansiedade é o desfecho. Tentem fazer esse exercício de encontrar os componentes de busca e estruturar uma busca de pesquisa, uma pergunta de pesquisa para o tema de vocês. Bom, essa busca bibliográfica com essa estrutura de pesquisa deve ser feita em pelo menos 2 bases de dados, mas geralmente bem mais que isso. É natural ter uma revisão sistemática com 3, 4, 5 bases. Por quê? Lembre do propósito de nós encontrarmos o maior número, a maior porcentagem, a maior proporção da literatura disponível nas nossas buscas. Nem todo artigo está publicado no PubMed. Isso é importante. Principalmente aqueles artigos de dados negativos. Principalmente também artigos de pesquisa pré-clínica. Quanto menor for o apelo comercial de um artigo, menor a chance de acabar numa revista grande. O PubMed, principalmente o Medline dentro do PubMed, tem só aquelas melhores revistas de cada área. Se eu tenho um dado negativo de um tópico, nicho, de experimentação animal, um dado negativo, a chance de que eu publique no PubMed diminui. Eu vou acabar numa revista menor, que talvez não esteja no PubMed, talvez não esteja indexado em lugar nenhum, talvez seja publicado não em inglês, mas em língua local. E se eu me restringir às principais bases de dados, eu vou acabar sempre deixando de fora esses artigos negativos ou com menor potencial de citação e leitura. Isso é exatamente o que a gente chama de viés de publicação, que a gente comentou num artigo, numa aula anterior. Então é por isso que se busca as principais bases de dados, é que nós temos as principais PubMed, e dentro do PubMed, o Medline, o Embase, o Scopus, o Cielo, o Lilacs, PsycInfo. Uma importante aqui é o Web of Science, que está fora dessa lista, mas é muito bacana também. E algumas dessas bases de dados têm um sistema chamado Tesauro, que é basicamente um sistema de sinônimos e hierarquia de termos de busca, que no PubMed o nome é o MeSH. Dê uma olhada no sistema MeSH do PubMed. E no Embase, o Embase também tem um sistema Tesauro, que é o Entry, e o Lilacs tem um sistema Tesauro chamado Bex. A gente tem que fazer um método estruturado de busca envolvendo termos de Tesauro, termos MeSH, se for o PubMed, que contemple todos esses nossos desfechos de busca. Talvez o controle nem não entra muito nos termos de busca, tá? Mas todos os outros demais entram, de modo que eu consiga encontrar essa convergência de todos os temas na minha busca bibliográfica. Então vejam só, para pesquisa em animais, nós temos algumas estratégias de busca já pré-determinadas. Por quê? A busca em base de dados não é aquela coisa trivial que a gente faz todo dia, bota uma palavra de pesquisa no PubMed e vê o que dá. Existem estratégias para isso, né? E pense, se eu estou querendo fazer uma revisão sistemática de qualquer espécie animal, que é, na verdade, o mais comum, eu não consigo pensar em todos os animais que existem em experimentação animal. Então, seria um trabalho hercúleo fazer uma estratégia de busca nesse sentido. O bom é que o Circle já fez isso e publicou essa estratégia de busca aqui, que basicamente é uma estratégia que é sensível para todos os animais de experimentação. Então, se eu quero fazer uma pesquisa em animal, mais do que usar o filtro de animais no PubMed, que não funciona muito bem, é melhor eu usar o filtro do Circle, ou essa pesquisadora aqui, a Kathleen Lennars, é uma grande metodologista de revisão sistemática que publicou recentemente filtros de busca para animais no PubMed, Embase, Web of Science e PsycInfo. Então, é uma alternativa um pouco mais recente que a do Circle, porque o Circle tinha só PubMed e Embase, e aqui eles trouxeram Web of Science e PsycInfo juntos. Vejam aqui, essa aqui é uma estratégia de busca que eu fiz para uma pesquisa sobre privação de sono e comportamento materno em animais. E vejam que a coisa também, não só para a parte de animais, né, mas a estratégia de busca para o tema de vocês tem que ser bem estabelecida. Então vejam aqui, eu tinha 3 domínios de busca, né, um domínio de comportamento materno, começa aqui e terminava mais ou menos aqui, um domínio de privação de sono,
e até aqui, e um domínio, que era o filtro de busca do Circle. Então, se vocês tiverem dúvida em como construir uma estratégia de busca, sempre consultem um bibliotecário. Os bibliotecários são as pessoas especializadas, né, nessa revisão bibliométrica. Depois a gente vai selecionar os estudos relevantes, a gente já, né, antecipou bastante disso. A ideia é que a nossa busca seja muito sensível, mas isso vai fazer com que ela seja pouco específica. E ser pouco específica significa ter muitos falsos positivos, muitos artigos que retornam na minha busca, mas que não são o que eu quero. E a gente sempre vai fazer esse processo em duas etapas. Primeiro, analisando resumos, depois analisando textos completos. E nessas duas etapas, a gente tem que ter muito claro quais são os nossos critérios de inclusão e exclusão. Eu não tenho que avaliar de modo... Bom, é uma análise subjetiva sempre, mas eu tenho que objetivá-la tanto quanto possível, definindo bem claramente quais são os meus critérios de inclusão e quais são os meus critérios de exclusão. E com base nessa seleção, eu vou chegar num banco de dados final para poder extrair os dados. Esse passo também aqui é bastante importante, deve ser predefinido em protocolo, e eu tenho que saber quais são as variáveis que me interessam de cada artigo e que eu tenho que extraí-las para poder analisar depois. Não existe uma lista pré-definida, mas você tem que pensar nos itens do pico, ou dos componentes de busca do Circle. Você tem que pensar, da população do meu estudo, quais informações eu preciso saber? A população são os animais, mas o que mais? Eu preciso saber dessa população, qual é a espécie, qual é a linhagem, qual é a idade, qual é o sexo, qual é o tamanho amostral. Da minha intervenção, qual é a dosagem, qual é a via de administração, qual é o método, enfim, depende muito qual é o tipo de intervenção, né? E, por fim, do desfecho. Tem que saber o método de avaliação do desfecho, mas, sobretudo, média e desvio padrão desse desfecho. E os cálculos da meta-análise sempre primam pelo desvio padrão. Se eles têm erro padrão da média, a gente vai ter que calcular o desvio padrão com base no erro padrão da média. Vocês vão ver como fazer isso ao longo do nosso curso. Por fim, a gente tem... por fim, não. Quinto passo, a gente tem análise de risco de viés. O que é um viés, primeiro, em pesquisa? Viés é toda condição, todo efeito, todo procedimento, todo erro que pode fazer, além da minha própria intervenção, que pode afetar meus resultados. Então, toda circunstância que pode afetar meus resultados, mas não é minha própria intervenção, e, sobretudo, em casos que isso não é controlado, se aplica mais a um grupo do que outro, é um viés. Que afetam ou o meu resultado, ou o modo como eu exponho o meu resultado também, né? Então, existem vários tipos de, de vieses experimentais. Existe o grupo de medicina baseada em evidência da Universidade de Oxford, tem um dicionário de vieses em pesquisa que é fantástico, é bom sempre ser consultado, mas aqui a gente foca então nos vieses para pesquisa em animais. O Circle publicou o principal guia de risco de viés em animais, que é baseado na ferramenta de risco de viés da Cochrane, que é aplicada para estudos clínicos. Então, existe uma ferramenta muito bem adaptada para pesquisa pré-clínica, para avaliação de viés experimentais. Eu sugiro que vocês consultem esse artigo, mas basicamente o que ele faz é estruturar a análise de vieses de seleção, que dizem respeito a, será que meus estudos, meus artigos, meus animais, selecionados para um ou para outro grupo, foram feitos de modo adequado? Então, envolve cegamento, envolve randomização, e outras características. Viés de condução, será que o modo como eu conduzi e manipulei os meus animais, aí conduzi meus experimentos, introduziu algum viés? Viés de detecção, será que o modo como eu detectei ou medi meus desfechos está livre de viés? Viés de atrito, será que eu perdi animais por motivos espúrios ao longo da minha condução? Viés de relato, será que eu relatei tudo que se esperava que eu relatasse, ou com base no protocolo, ou com base nos desfechos comuns do método que eu usei? E outros vieses. Todos esses vieses são classificados como: esse item sim, foi abordado adequadamente, então existe um baixo risco de viés. Não, esse item não foi abordado adequadamente, portanto, há um risco alto de viés, ou risco não claro ou não determinado. Geralmente, o risco de viés é colocado dessa maneira. Então, a gente tem cada um dos itens avaliados
Verdinho significa que é baixo risco de viés, então sim, esse item foi contemplado. Vermelho significa alto risco de viés, então o risco, esse item da ferramenta não foi contemplada. E laranja significa não claro. Uma coisa importante aqui, quando a gente avalia risco de viés, a gente não está avaliando o procedimento feito pelo autor. A gente não estava dentro do biotério ou dentro da sala de experimentação com o autor de um artigo. A gente está lendo só o que ele botou no papel. Então, isso é uma confusão que é muito feita, mas é bom que se deixe claro. Por exemplo, eu estou analisando o risco de viés de um artigo e o cara não fala nada sobre randomização. Eu posso inferir que o cara não randomizou os animais? Não, eu não posso. Porque como não existe padronização na escrita de artigos pré-clínicos, pode ser que o cara tenha randomizado os animais, mas não tem como padrão colocar isso no artigo. Pode ser um padrão, uma prática bem feita naquele laboratório. Mas se a pessoa não colocou no artigo, eu não sei. Então, a gente só vai dizer que uma coisa tem viés se a prática foi descrita e implica num viés de fato. O cara disse, não randomizei os animais porque eu preferi que esse grupo tivesse um peso menor do que aquele. Isso é um viés. Se um animal, só para intervenção, tem que ficar em uma gaiola específica que é diferente da outra, esse estudo não é cegado, não pode ser cegado, então existe um viés. Então a gente só diz que há um viés se o autor disse claramente que empregou um método e esse método implica em viés. A gente não infere coisas que não foram ditas, a gente dá essa chance de dúvida quando as coisas não são ditas. Isso é educacional, na verdade, porque a gente vê esse laranjão aqui no meio do gráfico simplesmente para mostrar que não é nada claro o modo como a gente publica os artigos pré-clínicos. A ideia é que no futuro a gente tenha cada vez menos laranja nos gráficos de risco de viés. Mas a verdade, na prática, a coisa não tem mudado muito, não. Por fim, o último passo é fazer a meta-análise. Lembrem que a meta-análise é um passo que só é possível depois de todos os que precederam. A meta-análise não depende da análise de risco de viés, depende dos primeiros 4 passos. E aí sim a meta-análise pode ser feita. O que é, no final das contas, a meta-análise? É combinar artigos para ter uma estimativa de efeito final. Para isso, a gente geralmente usa essa notificação aqui, que é um gráfico de floresta. No gráfico de floresta, cada ponto é o tamanho de efeito de um artigo. O que é tamanho de efeito? Tamanho de efeito é quanto uma intervenção altera, em média, aquele determinado resultado, aquela determinada medida de uma variável. E aqui a barra horizontal é o erro dessa medida, geralmente medido no intervalo de confiança 95%. Qual é a interpretação? Se o tamanho de efeito e a barra de erro estão totalmente de um lado do eixo vertical, significa que o resultado é positivo, é significativo para um lado, para a diminuição de um desfecho. Está inteiramente do outro, significa que é significativo para o outro lado, né, a favor da intervenção. E se ele cruza esse eixo, significa que ele não é significativo. Por quê? Pelo intervalo de confiança, a gente entende que esse valor que está aqui, ele poderia estar simplesmente pelo acaso em qualquer valor compreendido pelo intervalo de confiança, 95%. A gente não pode dizer que esse valor aqui diminui o tamanho de efeito, porque ele poderia estar aqui, simplesmente pelo acaso. Já nesse caso aqui, vejam, ele poderia estar em qualquer lugar do intervalo de confiança. E ainda assim, a interpretação seria, pelo menos, pela mesma direção. Bom, isso tudo vale artigo a artigo. Então, o primeiro ponto é calcular o tamanho de efeito de cada artigo na revisão sistemática, na meta-análise. Para, no fim, nós chegarmos nesse lindo diamante que todo mundo quer ver, que é a ponderação matemática de todos os estudos numa estimativa final, né, numa estatística final que é o efeito final da minha meta-análise. Né? Então, vejam só, a gente faz todo esse processo de 6 etapas complicadas para chegar num resultado numérico que vai me dizer esse efeito, essa intervenção leva a esse efeito médio, essa estimativa final, que pode ser, né, de melhora, de piora ou de não efeito. Né? Aqui a gente tem uma outra meta-análise, né, com um exemplo, né, de vários efeitos, para no final do ponto chegar no gráfico de floresta, o tamanho de efeito de cada estudo. Aqui outros exemplos, vejam só. Aqui, na verdade, é uma meta-análise 3 em 1. Aqui a pessoa avalia um artigo, esse é um artigo que avalia o efeito da melatonina no tempo total de sono. Então a pessoa separou os estudos que avaliaram o tempo total de sono por medidas
objetivas, então pela polissonografia, e aqui nós temos todos os estudos. E aqui o primeiro diamante. Vejam que esse primeiro diamante, quando a gente avalia sono na polissonografia, cruza o eixo de zero, então ele não tem efeito. Mas quando a gente avalia a melatonina, o efeito da melatonina em variáveis subjetivas de sono, que é o autorrelato do tempo de sono, as pessoas, embora não durmam mais, elas acreditam que dormiram mais. Então, aqui é a segunda meta-análise, o efeito subjetivo, e a terceira, o efeito de todas as coisas juntas. E vejam só, então, né? A pessoa relata ter dormido mais, embora na prática não dorme mais. Isso se chama o quê? Placebo. Na verdade, a melatonina não é só placebo, tá? Ela melhora algumas coisas do sono, mas não tem um total do sono. Por fim, então, todo esse processo de 6 etapas, desde da estruturação da pesquisa, do protocolo até a meta-análise, é muito importante para síntese de evidências, quando a gente contextualiza a pesquisa animal para ética em pesquisa animal e para a pesquisa translacional como um todo, né? Então, aqui, terminando esses 6 passos básicos de revisão sistemática, eu lembro para vocês que as revisões sistemáticas em animais deveriam ser o passo inicial do planejamento das pesquisas tanto pré-clínicas quanto clínicas. Com isso, a gente termina aqui o nosso terceiro vídeo, e a gente se encontra ao longo do curso para mais outras conversas e outras atividades. Até logo!